Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, temos muita coisa para falar. Na verdade, eu quis bater um papo hoje com vocês, porque eu acho que tem um assunto que as pessoas têm me falado muito, né? Primeiramente, muita gente tem falado para mim que eu bato bastante em Joseph Smith nos podcasts. Eu venho, falo. Eu preciso explicar, já falei, vou só falar de novo. Quando a gente fala sobre Joseph Smith, é simplesmente porque ele é o pivô de tudo. Ele começou, a gente sabe que depois teve Brigham Young, a gente sabe toda a mal-caratice que ele teve em relação a muita coisa. Ele instituiu coisas novas depois de Joseph Smith, mas quando nós falamos sobre Joseph Smith, a gente está falando sobre o criador de tudo. É o cara que em algum momento ele falou assim, eu preciso me dar bem. Eu preciso de reconhecimento, dinheiro, e ele conseguiu criar tudo isso. E principalmente ele queria vantagens pessoais, várias mulheres. E isso já é notório, já é uma coisa que não precisa mais a gente ficar batendo muito sobre isso, porque a gente sabe que ele foi assim, que ele cometeu, na verdade, várias injustiças com pessoas, ele mentiu muito. E a gente já falou também que ele morreu na cadeia de Carthage, por uma turba que falam que queriam acabar com o profeta de Deus, mas na verdade é inimigos que ele mesmo criou com tudo que ele fez. Então quando as pessoas falam isso para mim, né, você está batendo muito de Joseph Smith nos podcasts, é simplesmente por isso. Na verdade, você usa o termo, né, muitos usam o termo, você está batendo em Joseph Smith. Não, eu estou falando a verdade, só que a carapuça serve. Esse que é a diferença. Então a verdade de Joseph Smith dói mesmo para quem não quer enxergar. É normal, isso aí acho que é o processo. E muitas pessoas falam mesmo isso, talvez porque é o que eu falo, né? O membro com a recomendação no bolso, ele vem, ele está aqui. Eu acho super interessante até o fato de as pessoas, quando encontram esse podcast, tanto quando me ouvem, né? Muitas pessoas falam, você só está aqui no YouTube. Não estou no YouTube, eu estou lá no Spotify e em várias plataformas de áudio. E só que aqui no YouTube, por exemplo, você está ouvindo no YouTube, a gente consegue interagir melhor, porque tem os comentários, eu consigo reagir, algumas das vezes eu consigo responder, então se torna um relacionamento bem bacana. E as pessoas simplesmente quando encontram o podcast, e às vezes são membros firmes da igreja, e vêm, ouvem, né, estão assistindo em forma de vídeo no YouTube, as pessoas vêm às vezes, ouvem tudo e depois vêm destilar o ódio, falar o que quiser a respeito. Esse não é o problema, mas o interessante é que quando a pessoa consegue encontrar aqui, por exemplo no YouTube, consegue encontrar o canal Mormon Uma Ova, vem pra cá e encontra. Aí eu fico pensando, um membro firme da igreja encontra um canal escrito Mormon Uma Ova, o que você acha que ele tem que fazer, né? Geralmente você deveria, então eu vou pular, nem vou assistir ou ouvir isto. Aí eu fico pensando a respeito, né? Se você é um membro da igreja firme, quer ouvir, fica à vontade. Às vezes tem coisas que vai abrir seus olhos, ou pelo menos vai te dar a opção de, tem outro pensamento. Agora, se você vem ouvir já disposto a querer destilar o seu ódio porque você não concorda e realmente não concordar não é o problema. Mas às vezes você, ao não concordar, você já cria uma raiva, sei lá o que você quer dentro de você, o que se cria, e você vem e despeja aqui. E se você já está vendo, olha o nome do canal, Mormon Uma Ova. Ao se deparar com um canal com esse nome, se você não quer, já tem um sinal para que, peraí, isso aqui talvez não é voltado para você, não é o momento da sua vida para você ouvir as coisas que a gente fala aqui. Então, se você é um membro da igreja, pegou esse podcast, esse podcast que você está ouvindo é o primeiro que você está ouvindo. Olha o nome do canal, Mormon Uma Ova. Você quer ficar aqui mesmo? Você quer permanecer aqui? Então tá bom, tá dado o recado. Tá? Antes de você destilar o seu ódio, né, e começar a preparar e abastecer a sua raiva, lembre-se, olha o nome do canal, você pode simplesmente mudar, ok? E é isso, eu precisava dar esse recado. Agora, nós estamos numa corrente muito boa aqui. Muitas pessoas ouvem, são firmes aqui, né? Firmes no podcast, porque estão sempre aqui participando, ouvindo. E
no YouTube, eu peço para você, sim, compartilha esse podcast, se você puder. Pega o linkzinho, põe lá no WhatsApp para os grupos que você pode mandar isso. Né? Não vai também arrumar briga com familiares, mas se você puder compartilhar, seria muito bom. Ou chamar alguém para se inscrever aqui no canal no YouTube, para que possa aumentar a corrente aqui. Cada vez que aumenta as pessoas, nós temos opiniões, porque tem os comentários. Então isso é muito bom. Na verdade, esse é o principal motivo de a gente querer aumentar as pessoas aqui, para se inscreverem, tá? Mas a gente precisa falar algumas coisas sobre isso, né? Eu comecei aqui falando sobre Joseph Smith porque muitas pessoas falam a respeito disso. E outras pessoas, às vezes, já chegaram. Pô, se você tem 40 anos, passou 40 anos dentro da igreja, me explica aí, por que você dava testemunhos, tal? O que acontecia, então, que agora você mudou totalmente? Essa, na verdade, é uma excelente pergunta. E eu ouvi já várias vezes. E tem uma resposta para isso. Porque simplesmente pensam. Você vem agora, né, e fala toda a história da igreja, verdade, é bem incisivo. Muitas pessoas acham que eu sou bem incisivo. Vem aqui, fala e fala mesmo. E é o que eu falo, né? Aqui é uma locomotiva em alta velocidade, por isso que a gente fala nesse tom. Mas eu entendo quando as pessoas me perguntam isso. Você fala que passou 40 anos lá, e como é que era o seu testemunho quando você dava aulas, tinha cargos, foi missionário? A resposta é bem simples, né? Geralmente quando você cai na real e leva essa rasteira de informação da igreja, dói. Lógico, você fica meio machucado. E já às vezes essa dor ela sai aqui no podcast. E é normal, por quem passa por isso. Agora, quando as pessoas me perguntam, poxa, tem gente que me conheceu, né? Me conhece, fala assim, eu te vi na época que você dando testemunho, não sei o que tem, eu te conheci na época de missionário, tal, e falava tal, com espírito, tal. O interessante disso é que eu já falei para vocês, eu cresci desde a primária na igreja. Desde a primária. Passei da primária, fui para os luzeiros, hoje acho que não tem mais. Depois fui rapazes, tal, e tralalá, sacerdócio anônimo, Melquisedeque, missão, casamento no templo, liderança, e tralalá, e toda a vida. E desde pequeno, eu já fui treinado, eu já fui adestrado para poder acreditar e falar em coisas que me ensinam lá. Então, eu fui treinado a dizer que Joseph Smith ele foi um profeta, que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Quando eu estava na primária, quando eu cresci, eu quero ser um missionário. E todas essas coisas. E as pessoas falam mesmo, né? Então, como que você falava desse jeito e hoje você não acredita mais? Simplesmente você dava um testemunho espiritual antes e agora simplesmente você não acredita mais? Como que é isso? São duas palavras que a gente tem que pensar aqui juntos. Quando nós estamos na igreja e damos um testemunho espiritual, tal, o que é aquilo? Geralmente as pessoas confundem o que a gente hoje pode trocar a palavra, né? A gente, poxa, é uma pessoa convertida. Ela está convertida, então por isso que ela está dando um testemunho espiritual, contando das experiências, que é o que eu fazia. Ao você sair da igreja e ver que tudo que você estava ali falando, prestando testemunho, não é verdade, hoje eu trocaria a palavra eu era convertido por eu era convencido. É muito importante vocês terem isso em mente agora. Porque quando você ouve uma pessoa, poxa, olha que espírito que ela está falando, ela fala com muita convicção. Por quê? Ela foi convertida. Só que quando a gente está dentro da corporação, poxa, é uma pessoa convertida de verdade. Não, ela é convencida. Como eu fui adestrado desde a primária a ser convencido, não usava essa palavra antes, para mim eu estava sendo convertido, mas eu fui convencido que Joseph Smith ele foi um profeta, que o livro de Mórmon é verdadeiro e tralalá. Então é bem importante nós destacarmos isso. Então essa é a resposta que hoje eu dou para quem pergunta isso para mim. E eu queria que você, que já foi questionado sobre isso, nossa, na igreja você prestava testemunho e não sei o que tem, você dava aulas maravilhosas, tal, e você falava das suas experiências, agora simplesmente você não acredita? E simplesmente é isso. Você era convertida para quem estava lá dentro, mas hoje você vê que você era convencido daquilo. Você estava num lugar que as pessoas colocavam sempre essas mesmas repetições, né? E vai lá, não, Joseph Smith falou, quantas vezes você na igreja não ouviu isso?
Joseph Smith foi um profeta de Deus. O livro de Mórmon é verdadeiro. Quantas vezes você não ouviu? Então o que estava acontecendo com a sua mente? Ela estava sendo adestrada até que você fosse convencido ou convencida disso. Então a gente confundia muito. Hoje eu vejo isso. O que eu achava que eu era convertido, eu fui convencido. Que é o mesmo que aconteceu agora. Quando eu levo a rasteira da igreja e descobri muita coisa por mim mesmo que não ensinavam lá, agora sim eu fui convencido dessas coisas. A gente tem que entender, porque esse questionamento sempre vai vir quando você abandona a corporação. E é isso. Eu acho que esse recado, eu queria falar já há muito tempo para vocês sobre isso, de convertido e convencido, porque a gente confunde muitas coisas. Né? E essa é a resposta para quando as pessoas falam, nossa, que pessoa espiritual dentro da igreja, como fala com convicção que Joseph Smith foi um profeta. É lógico, um adestramento totalmente correto. Né? Eles vão lá e colocam em você, né? Abrem a sua mente e colocam dentro todas essas frasinhas que não tem nem como você, né? O meio, você está num meio de pessoas que já também utilizam esse mesmo adestramento. E é isso. São pessoas que a gente sabe hoje que são convencidas que aquelas coisas são verdadeiras. Mas, é o que eu falo, né? De convertido, não tem. Mas você é convencido e leva ao pé da letra para você. Para você aquilo é verdade absoluta sempre. Até que você questione. Porque a gente sabe, pesquisar é um caminho sem volta. Aí sim, você vai ser convencido de todas as coisas que aconteceu. E é isso, eu acho muito bacana a gente ter esse papo aqui, porque as pessoas confundem muito isso mesmo. E eu acho que é um questionamento válido de quem hoje te vê fora da igreja e quer perguntar por que você era então assim lá na igreja? Por que você falava com convicção todas as coisas sobre a igreja que era verdade? Porque hoje eu sei, eu fui convencido, não era convertido. Entende? E é lógico, vai ter membros da igreja que vai falar assim, ah lá, tá vendo? É porque ele nunca foi convertido. Já vão usar até isso agora contra, porque eu sei. Se eu estivesse dentro da corporação, eu ia falar isso para alguém, se estivesse ouvindo alguém como eu. Mas eu sei que é um processo. Se tiver um dia que acender uma luzinha na sua mente e você pesquisar, talvez você vai entender que você foi convencido. Mas é isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.